Olá para você, inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos, né, depois de uma temporada aí sem preparar nenhum vídeo, né? Eu passei um trimestre todo, acho que só fiz um vídeo da lição anterior, que falava sobre Efésios, né? A lição de Efésios já passou, já foi, mas nós vamos começar um novo tema aí, se Deus quiser, vamos conseguir terminar dessa vez. É um tema sobre a missão. Então, a lição desse trimestre, ela vem falando sobre esse aspecto da vida religiosa, da vida cristã, que é o cumprimento da missão, o cumprimento da grande comissão que foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos essa missão, né? Em teologia, a ciência que vai estudar esse campo, essa área de atuação da vida cristã, é a missiologia. Então, a missiologia é a teologia da missão, né? É a parte do estudo teológico que se dedica a isso. Então, parece que é uma coisa simples, né? Cumprir a missão é uma coisa simples, não é. Ela exige muito preparo, ela exige conhecimento daquele que vai realizar esse trabalho, ela exige estratégias tanto do que realiza quanto do corpo da igreja como um todo, para realizar essa missão, né? Nós temos como um grande missionário, modelo, assim, exemplo, quer dizer, o modelo principal é Jesus, né? Jesus ele é um modelo em todos os sentidos, mas nós temos, assim, dos discípulos, né, daqueles que seguiram Jesus, nós temos o apóstolo Paulo como um grande exemplo de missionário, um grande exemplo da dedicação de toda a sua vida pela obra, pelo trabalho, se entregou completamente pelo Evangelho, dedicou toda a sua vida até a morte. É lógico que não foi só ele, todos aqueles que andaram com Jesus, os 12, tirando Judas, foram grandes missionários e viveram até o fim das suas vidas como cumprindo a missão, cumprindo o mandado do Senhor. Mas a lição, né? O tema geral da lição, não esqueci de falar aqui, o tema da lição, aqui ó, é a missão de Deus, minha missão. Então, olha só, olha o título como ele é interessante. A missão de Deus é a minha missão. Então, nós cumprimos a missão porque Deus cumpre primeiro. Na verdade, tudo que nós fazemos porque Deus faz primeiro. Em teologia, esse é um outro aspecto aí do ensino teológico, né? Algo que é claro nas Escrituras, mas que a teologia dá um nome, né? O imitatio Dei. Nós somos imitadores de Deus. Então, todos os atributos que Deus pode transmitir constitui aspecto dessa característica, né, do viver cristão, o imitatio Dei, a imitação de Deus. Não é à toa que a Bíblia fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ele na criação, ele já é a própria imitação de Deus, né? Mas aí o homem corrompido, ele vai procurar desvirtuar isso, ele vai criar os seus próprios deuses, e Deus vai condenar isso aí, né? Nós estamos constantemente criando deuses, enquanto que nós já somos, né, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e devemos procurar, por meio do estudo da palavra de Deus, da oração, do cumprimento da missão, transformar o nosso caráter para que sejamos cada vez mais semelhantes e consigamos restaurar essa imagem de Deus que foi perdida no homem. Então, a primeira lição, ela vem falando assim, o título da primeira lição: a missão de Deus nos alcança. A missão de Deus nos alcança. Como título geral da lição, a missão de Deus é a nossa missão. Então, o primeiro tópico fala, missão de Deus nos alcança. Então, Deus, ele é o primeiro missionário. Deus, ele é o primeiro missionário. Ele é eterno, mas não quer dizer que ele é eternamente missionário, né? Deus, ele, a partir de um momento da história, e esse momento é justamente quando ele cria. A partir do momento que ele cria anjos primeiro e depois os homens. Então, a partir desse momento, ele adquire uma missão. Ele se torna missionário. Os anjos, a princípio, não precisavam de resgate. A gente não deve entender a missão exatamente só
no aspecto do resgate. A missão ela tem a ver com relação, com relacionamento. Então, Deus ele cria os anjos e ele vai buscar se relacionar com os anjos. Isso vai ser bom para os anjos e é bom para Deus também, né? Deus tem a sua satisfação, uma satisfação que nós não alcançamos, nós não conseguimos penetrar, não conseguimos compreender, mas podemos ter apenas uma breve noção do que ela é. Mas o benefício, o grande beneficiário também, o grande beneficiado é o próprio ser criado, porque à medida que ele se relaciona com Deus, ele se torna cada vez mais parecido com Deus. Tanto anjos como homens. Aí os anjos caem. Então surge um novo aspecto da missão, o resgate. Deus tenta resgatar os anjos caídos, mas eles se rebelam cada vez mais, né, pelo trabalho ali do grande enganador, né, Lúcifer. Lúcifer também é procurado, ele também há uma tentativa de resgate, mas ele persiste na sua maldade, na sua revolta, na sua rebelião, e chega a um ponto que não há mais lugar para ele no céu. Então ele é expulso do céu. Aí a rebelião vem para cá. A rebelião chega aqui e Lúcifer consegue fazer com que os nossos primeiros pais caiam. Eles eram perfeitos, tinham um relacionamento perfeito com Deus, mas agora esse relacionamento se perde. E aí o homem, né, precisa ser resgatado. Ele precisa ser resgatado. Então começa aqui a missão de Deus, esse novo aspecto da missão de Deus com o homem. Então o primeiro aspecto é o próprio relacionamento. Deus cria e se relaciona com os seres humanos. Essa é a missão de Deus. Essa missão também deve existir em nós. Ela começa em Deus e deve continuar em nós. Nós devemos procurar, como filhos de Deus, procurar nos relacionarmos para que o corpo de Cristo cresça cada vez mais. Então Jesus ele veio salvar a todos, né? E nossa missão é buscar a todos. O outro aspecto da missão de Deus é o resgate, que acontece após a queda. Então, o primeiro texto que a gente vai ler, né, nós vamos ler 3 textos aqui. O primeiro texto é o texto central da lição dessa semana, que diz assim: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Então, o que acontece ali no Éden? Adão e Eva comem do fruto proibido, aquela áurea de luz, né, a glória que os cobria, né, a suave glória de Deus que cobria os seus corpos desapareceu, eles viram que estavam nus, fizeram roupas, né, com folhas de parreira para cobrir o corpo e se esconderam de Deus, né? Se esconderam por quê? Como é que se esconde de Deus? Como é que eles tentaram fazer isso, né? Porque Deus ele sabe todas as coisas e eles sabiam disso também. Acontece que ali no Éden havia um local de encontro, né? Havia um local de encontro. O próprio texto declara assim, olha, que era costume de Deus, né, conversar com os nossos primeiros pais na virada do dia, ou seja, na parte da tarde, no pôr do sol, Deus aparecer para conversar com eles. E aquela tarde Deus vai procurá-los no local de sempre e não os encontra. E aí ele pergunta, onde você está? Onde você está? E aí Adão, escondido lá no meio das árvores, aparece com as suas desculpas, né? Ele vem contar toda a história. Ele diz que estava nu, percebeu que estava nu, fugiu, se escondeu. E aí Deus pergunta como é que vocês descobriram que estavam nus. E aí eles começam com toda a história. Um coloca a culpa no outro, né? E no final a culpa é de Deus, né? Um coloca a culpa no outro, coloca a culpa na serpente também. Mas no final o culpado é Deus, porque Deus foi quem colocou eles lá. Deus permitiu que a serpente aparecesse. Então Deus é o culpado da história. Esse tipo de ataque começou no céu e é a primeira coisa que aparece, que surge aqui na Terra. O homem se desculpa e coloca a culpa no outro. Só que Deus, né, o detalhe interessante aqui do texto é, quando o homem cai, Deus o procura. O homem foge. O pecado separa o homem de Deus e ele procura ficar o mais distante possível. Ele quer ficar longe de Deus. E Deus faz o contrário. Deus busca o homem, procura o homem. Então, aqui é o primeiro grande aspecto aqui da missão. A busca, o resgate, né? Ir ao encontro daquele que está desviado, que se corrompeu. Então, Deus ele vai atrás, ele vai tentar resgatar o homem
E aí ele dá, né, depois de ouvir toda aquela história, né, todo aquele monte de desculpa, ele dá a sentença sobre o homem e a mulher, mas no final ele aponta a solução do problema. A solução do problema era o filho da mulher. Né? Da mulher surgiria um descendente. E esse descendente, ele lutaria contra a serpente e venceria a serpente, apesar da serpente picar o calcanhar, né, mortalmente desse descendente. Mas ele pisaria a cabeça da serpente e destruiria a serpente. Tanto Adão quanto Eva entenderam nessa promessa o resgate, né, a solução para os problemas que eles estavam vivendo, que eles passariam a viver daí em diante. Né, a solução de tudo. Havia um plano para o resgate do ser humano. E esse plano faz parte da missão. Né? O plano ele é toda a estratégia de Deus no cumprimento dessa missão, a missão de resgatar o ser humano. E o descendente da mulher, né, ele vai ser esperado, vai ser aguardado pela própria Eva. A Eva vai achar que o primeiro filho dela é o resgatador. Abraão, na sua grande esperança pelo seu primogênito, né, o primogênito que acabou não sendo mais o primogênito, porque ele teve o filho com a mulher com quem ele não deveria ter, Isaac. Mas Isaac não era ainda o resgatador, nem Jacó foi, nem Esaú foi, nem Moisés foi. Ele foi resgatado como um símbolo, né? Como uma metáfora viva do próprio Cristo. Moisés foi um tipo de resgatador, mas ele não era o resgatador. E Moisés ele vai prometer a vinda do resgatador. Ele falou assim, olha, virá um profeta maior do que eu, a ele deveis ouvir. Aí muita gente achou que era o próprio Josué, que veio depois. Josué foi o homem que substituiu Moisés. De certa forma, o texto apontava para isso, a fala de Moisés apontava para isso, mas ela ia muito mais distante, o cumprimento dela era superior aqui. O cumprimento da fala de Moisés era a vinda do Messias, a vinda do descendente da mulher. Ele seria o grande profeta. E à medida que o tempo vai passando, novos aspectos, né, novos atributos vão sendo dados a esse descendente. Então ele é o rei, ele é o grande profeta, ele é o servo sofredor. Então novas características, o personagem vai se enriquecendo. Até chegar a um ponto que você já tem um quadro, né? Você já tem uma descrição perfeita ali de quem seria esse Messias. Mas infelizmente, quando o Messias veio, as pessoas que estavam muito despreparadas, estudaram muita palavra de Deus, mas do jeito errado, sem o auxílio do Espírito Santo ali, colocaram suas esperanças em passagens, selecionaram passagens da Bíblia onde colocaram suas esperanças e esqueceram das outras. Então a Bíblia tanto apontava para o Jesus glorioso, quanto também para o Jesus sofredor. Esqueceram o Messias sofredor e pensaram só no Messias glorioso. E quando ele veio, boa parte não recebeu, somente alguns receberam. E aí nós chegamos ao segundo verso, né, o verso que eu quero tratar com vocês aqui. O verso de João, primeira parte do verso de João, do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Chegou o Messias, chegou o prometido, chegou o descendente da mulher, chegou o grande profeta, o servo sofredor, né, o rei glorioso, né, o da linhagem de Davi. Chegou, né, o Verbo, né, João chama ele de Verbo. E fala que o Verbo, a palavra, se fez carne, ou seja, Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou aqui, ele faz parte do cumprimento da missão de Deus. Porque por que Deus elaborou todo o plano? O plano da redenção é para que ele possa estar junto. Lembra que eu falei que a missão é o relacionamento de Deus com os seres criados? Pois é, depois do pecado esse relacionamento tinha que acontecer também, mas ele era impossível. Porque como é que Deus, santo, imaculado, poderia se aproximar de criaturas totalmente corrompidas? Elas seriam destruídas ao contemplar a face de Deus. Mas Deus ele vai conseguindo meios ali. Ele manda o povo construir um santuário, um tabernáculo, era chamado de tabernáculo, né? E ali no santuário ele aparecia e vivia, ele habitava no meio do povo. Era a casa dele e ali no meio ele habitava.
Ele não poderia ter o contato direto com o povo. Quem tinha um contato quase direto com ele eram os sacerdotes, que deveriam estar muito bem preparados para isso, porque eles também podiam morrer. Eles tinham que estar muito bem preparados. Mas agora veio o cumprimento da promessa dessa missão, que era a vinda do Messias resgatador. E o texto, olha só que interessante, o texto declara que Jesus habitou. Lembra que lá com Moisés ele manda construir o tabernáculo para habitar no meio do povo. E agora Jesus vem e o texto diz que ele habitou, né? O próprio Deus habitando junto com o povo. O propósito antigo se cumpre agora plenamente no Novo Testamento. Jesus habita. E a palavra grega que é usada aqui, nesse texto de João, ela não significa exatamente habitou. Ela é traduzida por habitou porque os tradutores tiveram que encontrar a palavra. A palavra ela não tem uma tradução exata. Ela seria assim, Deus fez uma tenda, né? Deus fez uma tenda. Não é um verbo, mas se fosse transformado num verbo, seria assim, Jesus tabernaculou entre os homens. Tabernaculou. Ele se fez o próprio tabernáculo para habitar. Então, ele é o próprio Deus, ele é a casa de Deus também. Então, ele habita no meio do povo e cumpre o objetivo da missão, que é estar junto do povo, estar junto dos seres criados. A nossa missão, que é a imitação de Deus, nós devemos imitar a Deus, é cumprir essa missão. Quando Jesus ele nos manda pregar o evangelho a toda criatura, o objetivo é trazer as criaturas que estão desgarradas para o seio do Pai, para essa habitação, para essa casa. Não pense que a casa é a igreja em si, a estrutura, as paredes. Isso faz parte. Né? Isso faz parte também, porque ali é um ambiente sagrado, onde você vai estudar a palavra de Deus, você vai ter um encontro com Deus, com o corpo, que é a igreja de Deus. Né? O corpo, não existe relação com Deus sem a igreja. Não existe isso. Porque Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Se você está desligado do corpo, está desligado da cabeça. Não tem como ter um relacionamento completo, pleno com Deus sem a igreja. Você vai ter um relacionamento parcial e provavelmente isso vai levar à perdição. Tá? Porque você não vai desenvolver as virtudes espirituais que você tem que desenvolver estando no núcleo do corpo, fazendo parte do corpo, membro, tendo uma função ativa ali. E isso também é a missão. Então nós temos a missão de levar esse evangelho, essa verdade, esse Deus que se manifestou em carne, que habitou entre nós, que viveu, que levou os nossos pecados e morreu. Ele foi ferido pela serpente, morreu. Mas ao morrer, ele pisa na cabeça da serpente. E ali ele ele cumpre a profecia dada a Adão e Eva, de que destruiria, né, por inimizade entre a serpente e a humanidade. Ali ele cumpre. Então na cruz está todo o propósito, todo o plano de resgate, toda a missão de Deus se cumpre ali na cruz. E nós, como seus missionários, os seus agentes da missão, devemos fazer o mesmo trabalho que Deus fez, porque nós somos imitadores de Deus. Então Deus busca, nós temos que buscar também. E para isso devemos estar em constante comunhão. Por isso que o trabalho da missão, ele exige um grande preparo. E esse preparo você vai levar o evangelho para as pessoas. Mas que evangelho você vai levar? Que verdade você vai levar? Então você tem que estar sempre estudando, sempre renovando o conhecimento da verdade para poder apresentar, para poder levar o bom alimento para aqueles que estão perecendo de fome lá fora. Você tem que colocar muita luz no seu candeeiro para poder iluminar bem aqueles que estão nas trevas. Agora, se você não tem luz, se você não tem alimento, você vai levar para o faminto o quê? Não vai levar nada. Você vai levar luz para aqueles que estão na escuridão? Não, você não vai levar nada. Os dois estarão no escuro, né? Os dois vão cair, os dois vão tropeçar. Então, para cumprir a missão, é necessário se aprofundar nas Escrituras Sagradas, é necessário ter um relacionamento com Deus, porque o objetivo principal da missão é esse. Você tem que conversar com Ele. Quando oramos, estamos falando, né, Ele está nos ouvindo, e quando lemos a palavra, Ele está falando conosco. Não fique esperando vozes vindo falar com vocês. Pode até acontecer. Deus pode até falar diretamente, como Ele fez com muitas pessoas
no decorrer da história bíblica, mas ele não faz com todos. Né? Deus, ele com todos, né, com todos mesmo, ele fala por meio da sua palavra, da Bíblia. Né? Sem o estudo da Bíblia, não tem vida espiritual. Não adianta nem tentar. Né? Se não estuda a Bíblia, não adianta tentar. Se não ora, não adianta tentar ter vida espiritual, também não vai ter. E se não cumprir a missão, se não for atrás das almas, se não for buscar pessoas para o reino de Deus, também não cumpre a missão, não tem crescimento espiritual, não tem salvação. Esses 3 passos têm que ser dados. Né? Esses 3 passos precisam ser dados para alcançarmos, né, o cumprimento da missão e a salvação das nossas próprias vidas. E Deus abençoe você. Continua aí nessa série de lições. Vocês vão ver quanta coisa maravilhosa tem. Ah, e tem um detalhe aqui. A lição desse trimestre ela tem uma missão, né, para cumprir. Um desafio. Ela tem um desafio. Todas as lições vão trazer um desafio. Então, o desafio dessa semana vai ser o seguinte: ore a cada dia para que Deus o motive a fazer parte da missão. De repente você não tem vontade de fazer, né? Então ore pedindo para que Deus dê vontade para você cumprir a missão. E o segundo desafio é: desafie-se. Aprenda o nome de alguém que você ainda não conhece, um vizinho, colega, comerciante e outros, né, pessoas que você não conhece, você não tem contato, né, busque, né, se informe, saiba alguma coisa sobre essa pessoa e ore pela pessoa escolhida todos os dias. Todos os dias você vai orar. Isso, na verdade, deveria ter sido feito durante essa semana já, mas você pode cumprir na semana seguinte, não tem problema. Ore por essa pessoa e você vai ter uma experiência com Deus. Você vai ver como Deus... Né, a gente só pensa em oração para pedir coisa, carro, comida, casa, dinheiro, né, mas a oração, o principal propósito da oração não é para isso, é interceder. Né? Lembre-se de Moisés, de Abraão, grandes intercessores. Deus abençoe você, né? Aguardo vocês todos aqui no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.